E aí, pessoal do YouTube, tudo bem com vocês? Mais um videozinho pra galera. Eu sei aí que as lives estão paradas, né? Mas a gente vai voltar. Por enquanto, vamos ficar nos vídeos. Vamos resolver questões hoje. Esse vídeo é especial para a galera que vai fazer o concurso nacional unificado. Mas a gente vai destruir o SESGRAN Rio. Se inscreva no canal, deem like no vídeo, compartilhe para o amiguinho que está estudando para o CNU, que está estudando para a UERJ. Temos vídeos resolvendo a prova da UERJ de Humanas, tá? A gente está focando aí em todos os vestibulares, todos os concursos que tiver o conteúdo de história. Primeira questão, tá? SESGRAN Rio, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o famoso IBGE, questão de 2014, tá? Tentei trazer as questões mais atuais possíveis para vocês. Desde que o jornal integralista A Ofensiva estampara as primeiras convocações para o evento na Praça da Sé, esquerdistas dos mais variados matizes idealizaram uma contra-manifestação combinada propositalmente para o mesmo dia, 7 de outubro de 1934. Prestem atenção nessa data, especificamente o ano, tá? Eu vou explicar por que depois. Horário e local. És amigo da liberdade? Queres que o Brasil marche para a paz e o progresso? Repugna-te o crime e a bandalheira, desculpe, gente, a palavra é difícil. És amante da arte, da ciência e da filosofia? Pois então, guerra ao integralismo com todas as suas energias. Incitava um panfleto da Federação Operária de São Paulo de orientação anarquista, tá? Aí tem a fonte aqui, né, o Neto Lira, livro, né, o autor do livro Do Governo Provisório à Ditadura do Estado Novo, 1930 a 1945, São Paulo, Companhia das Letras. 2013, página... Tá. É a referência, né, que o SESGRAN Rio tirou aqui. Olha, vamos à pergunta. O embate previamente anunciado entre esquerdistas e integralistas foi fatal e ocorreu no governo do presidente. Aí tem as opções, né? Letra A, Café Filho. Letra B, Getúlio Vargas. Letra C, Jânio Quadros. Letra D, Washington Luiz. E letra E, Juscelino Kubitschek. Então, galera, é uma questão que vai tratar a história de uma forma, inclusive, que eu não gosto muito, que é a história cronológica, né? É como se o idealizador da banca, SESGRAN Rio, né, fizesse uma linha do tempo e colocasse ali o ano de governo de cada presidente, né? Aí botou lá, 1890, perdão, 1889, Marechal Deodoro da Fonseca, 1890, Floriano Peixoto e assim por diante. A questão vai te cobrar isso, entendeu? Simples, não precisa pensar muito. E por que eu falei para vocês prestarem atenção nessa data, especificamente o ano, né? A gente sabe que tem aula sobre isso no canal, na playlist do CNU, que em 1930 acontece a Revolução de 30, que depõe o presidente Washington Luiz, o então presidente Washington Luiz, né? Quem vai assumir o poder com o apoio das oligarquias dissidentes? Getúlio Vargas, né? E Getúlio Vargas também tem vídeo, tem live, na verdade, no canal, né, na playlist do CNU. Getúlio Vargas vai governar o Brasil de 1930, no primeiro governo, até 1945. Então, objetivamente, qual seria a resposta dessa questão? Letra B, Getúlio Vargas. Porque aqui ele está se tratando o período, né? Inclusive está até na referência aqui, né, do governo provisório à ditadura do Estado Novo. O período que ele está tratando aqui na questão, no texto,
é o período do governo de Getúlio Vargas, tá? Questão bem objetiva. Só para a gente ver as outras, né? Café Filho. Café Filho, ele governou o Brasil após, né, o suicídio de Vargas em 1950, né? Nos anos 50, na verdade. Eu não lembro especificamente, né, o ano. E Jânio Quadros também, ele governou o Brasil até 1961, eu acho, se não me engano, 62, então não seria. Washington Luiz, ele governa o Brasil de 1926 até 1930, quando é deposto por Getúlio. E Juscelino Kubitschek, anos 50 também. Então não seria nenhuma dessas aqui a resposta. A resposta mesmo é letra B, Getúlio Vargas. Mais um texto da mesma prova, na verdade, né, para o IBGE, Agente de Pesquisas, 2014. Esse texto a banca tirou do Infoscola, que é um site interessante, eu sempre uso para formular aulas para vocês. A Constituição que vigorava no Império tinha marcas de um outro tempo, características que não cabiam mais na República e deveriam ser superadas. Nesse sentido, a principal mudança ocorrida foi a extinção do poder moderador. A primeira Constituição, se liga, republicana, abolia essa característica da antiga Constituição e determinava a existência de apenas 3 poderes: o executivo, o legislativo e o judiciário, que é o que a gente tem hoje, né? Para além disso, estabelecia também que os representantes dos 2 primeiros seriam eleitos por voto popular direto, né? As pessoas votavam para presidente, as pessoas votavam para deputados e senadores. É um sistema de governo bem parecido com o que a gente tem hoje em dia, né? Aí a gente vai à questão. Ainda que essa primeira Constituição da República, olha o comando da questão, é bem interessante. O aluno que se perdeu ali no início, né? Porque ele está falando aqui a Constituição do Império, tal, dá para se perder, né? Dá para você errar. Se você estiver cansado fazendo isso aqui, você se perde. Mas olha o comando da questão, ó. Ainda que a primeira Constituição da República, representasse avanço adaptado à República recém-proclamada, alguns privilégios continuaram a existir, né? O ano dessa primeira Constituição republicana e um conjunto de aspectos restritivos aos direitos de cidadania presentes nessa lei maior são, respectivamente. Então, o que ele quer? O que o examinador quer? Ele quer que o aluno saiba o ano que foi proclamada a primeira Constituição republicana. Primeira, porque a República Brasileira teve diversas outras constituições, né? Teve a primeira, teve a Constituição do Vargas, né? De 1934. Teve, se eu não me engano, a Constituição do Estado Novo, teve a Constituição de 1946 e assim por diante. O Brasil teve várias antes da que vigora hoje, né? Que é de 1988. Mas o examinador, ele quer a primeira. Letra A. 1824, proibição do voto feminino e do voto da população de baixa renda. A letra B, 1889, proibição do voto feminino e do voto dos analfabetos. 1890, proibição do voto feminino, dos votos dos analfabetos e dos militares de baixa patente. 1891, proibição do voto feminino, dos votos dos analfabetos e dos militares de baixa patente e dos religiosos. E 1934, proibição do voto feminino, estabelecimento de voto obrigatório para maiores de 18 anos e nacionalização das riquezas do subsolo e quedas d'água no país. Então, minha gente, vamos analisar essa questão item por item, tá? Primeiro item, letra A, vamos primeiro no ano, né? 1824. 1824 tem vídeo
no canal também, sobre o período imperial. 1824 é o ano da primeira Constituição, que foi outorgada, né? Tem galera que está me acompanhando aí no CNU sabe. Essa Constituição foi outorgada por Dom Pedro I, né? Então, assim que o Brasil se tornou independente, em 1822, 2 anos depois, 1824, Dom Pedro I outorga essa Constituição, né? E realmente ela tinha a proibição do voto feminino e do voto da população de baixa renda, né? O voto era censitário nessa época, no período imperial, né? Só quem tinha riquezas, rendas acima de um certo valor poderia votar. Mas não é isso que o examinador perguntou. Ele quer saber o ano da primeira Constituição da República. Não, ele não quer saber o ano da Constituição Imperial. E também a Constituição Republicana primeira não tinha voto censitário, né? A população de baixa renda não existia isso. Letra A não é. Letra B, 1889. Proibição do voto feminino e do voto dos analfabetos. Primeiro, 1889 foi a proclamação da República, né? A Constituição Republicana veio anos depois da proclamação, né? Então a letra B também não seria, né? 1889 não. 1890, proibição do voto feminino, do voto dos analfabetos e dos militares de baixa patente. Realmente a Constituição Republicana proibia o voto feminino, proibia o voto dos analfabetos também e dos militares de baixa patente, realmente. Só que ela não foi proclamada em 1890. Ela seria proclamada um ano depois, 1891, que é o gabarito, a letra D, né? Que a letra D é 1891, proibição do voto feminino, dos votos dos analfabetos, dos militares de baixa patente e também, além disso, dos religiosos também não votavam. Gabarito, letra D. Porque a primeira Constituição da República foi proclamada em 1891, tá? Para fins pedagógicos, vamos à letra E, né? 1934. Proibição do voto feminino, estabelecimento de voto obrigatório para maiores de 18 anos e nacionalização das riquezas do subsolo e quedas d'água no país. O que tem de errado aqui, né? Primeiro ano, 1934 foi proclamada a segunda Constituição Republicana, já no governo Vargas, né? E outra coisa de errado também, que as mulheres podiam votar. Elas conseguiram o seu direito de voto em 1932, no Código Eleitoral de 1932. Esse tema aqui a gente tem aula no canal sobre, tá? Governo Vargas. Na verdade, não, eles pegaram aqui não só o governo Vargas, né? Pegaram a Primeira República, pegaram o governo Vargas e até o período imperial também. Tudo isso a gente tem em aula no canal, na playlist do CNU. Vai lá conferir. Próxima questão também do IBGE, tá? Da mesma prova. A abertura do caixão do ex-presidente João Goulart, morto em 1976, mostrou os restos mortais dele ainda com tecidos mole, 37 anos após a sua morte. A cena é triste, a surpresa é boa. A fonte aqui é a Carta Capital, né, de São Paulo. Aí vamos à pergunta. O texto faz referência à situação de uma boa surpresa, porque isso permite. Letra A, garantia de sucesso da hipótese de morte por doença degenerativa. Letra B, felicidade na investigação sobre suspeita de suicídio do presidente deposto. Letra C, averiguação precisa sobre a possibilidade de presença de balas de revólver no corpo. Letra D, segurança maior para o veredito da investigação sob suspeita de envenenamento. E letra E, aceleração do processo de investigação sobre a provável morte por acidente de trânsito. Professor, que questão é essa? Isso é história? Na verdade, meu caro aluno, até agora a gente pegou duas questões aí
A SES Gran Rio está sendo bem factual, né? Tipo, o ano disso, qual é o presidente que governava no ano que aconteceu isso, né? Essa questão aqui, ela é um pouco cruel com o aluno. Por quê? É um tema assim que dificilmente você vai ver na escola, né? É um tema que a gente estuda muito pouco. Não, o período histórico não, tá? O período histórico é bem estudado. Inclusive tem vídeo no canal sobre isso. Mas assim, a questão foi muito específica, né? O examinador foi bem específico. Então, por isso que eu falo que é uma questão que foi um pouco cruel até. O gabarito dessa questão é a letra D, né? A segurança maior para o veredito da investigação sob suspeita de envenenamento. Por quê? Porque o João Goulart, assim que ele morreu, né, em 1976, né, tá até aqui a notícia, oficialmente na imprensa, né, soltou que ele tinha morrido do coração. Isso na imprensa da época, em 1976. Mas haviam-se especulações de que ele fosse morto por envenenamento, né? Os opositores infiltraram alguém ali na convivência do ex-presidente e o envenenou. Mas assim, é uma coisa que eu só soube disso porque eu tive curiosidade e pesquisei, tá? Isso daí não apareceu isso não apareceu na escola para mim, isso não apareceu na faculdade também não, tá? Eu que sou um historiador curioso e corri atrás e por isso que eu fazendo essa prova eu saberia, mas o aluno talvez não tão curioso assim, o aluno que não é historiador também, né? Talvez erraria essa questão, tá? E só um ponto aqui, a letra E, por exemplo, está errada, porque quem foi morto por acidente de trânsito não foi o João Goulart, e sim o Juscelino Kubitschek. Na época, não. Historiadores especulam que o carro do JK foi sabotado também pelos opositores. Tá, vamos para a próxima. Mesma prova, tá? IBGE. A ditadura militar teve a duração de 21 anos, de 31 de março de 1964 a 15 de março de 1985. Foi o mais longo período de supressão das liberdades políticas na história republicana do Brasil. Texto da revista Atualidades, de São Paulo. O ano de 1968 foi um ano emblemático desse período, porque nesse ano aconteceu o seguinte conjunto de episódios. Mais uma questão factual. A SES Gran Rio gosta de fatos, né? Letra A. A extinção dos partidos políticos, a decretação do AI-1 e a posse do Castelo Branco. Letra B. A posse do presidente Costa e Silva, a decretação do AI-2 e o sequestro do embaixador dos Estados Unidos. A posse do general Geisel, o início da abertura lenta e gradual e o atentado ao Rio Centro. Letra C, né? Letra D. A marcha dos 100 mil, o fechamento do Congresso e a decretação do AI-5. Letra E. O fim do milagre econômico brasileiro, a posse do general Médici e a decretação do AI-5. Vamos por partes aqui, né? Letra A. Não é a resposta, tá? Porque, primeiro, o AI-1 ele foi decretado em 1964, não foi em 1968, né? Porque o examinador ele botou um recorte temporal pra gente, né? Que ali o recorte temporal do examinador é 1968. E o AI-1 ele é decretado em 64, então não é a resposta, né? E também, além disso, né, o AI-1 não previa a extinção dos partidos políticos até o momento. Tá? E o Castelo, realmente o AI-1 ele previa a posse do Castelo Branco, mas de novo em 1964, não em 1968. Letra B. A letra B também está errada, tá? Por quê? O AI-2 ele também não foi decretado em 1968. Se eu não me engano, ele foi decretado em 1965. A gente tem aula no canal sobre os atos institucionais. Inclusive, a gente fala do AI-1, AI-2, AI-5,
que são os principais, né? E, no caso, ele foi decretado em 1965, isso já deixa totalmente a questão errada, tá? Não, o sequestro do embaixador dos Estados Unidos não tem nada a ver com o que a questão está perguntando. A letra C também está errada, tá? Porque o general Geisel, ele toma posse a partir de 1974. Ele não... o governo Geisel, né, não faz parte desse período histórico que o examinador está cobrando pra gente, tá? Apesar que realmente foi no governo Geisel que teve-se o início, essa abertura lenta e gradual. Foi no governo Geisel também o atentado ao Rio Centro, né? Letra E. Vamos pular a letra D. A letra E não é também o gabarito, tá? Porque em 1968 é o início do processo que nos anos 70 vai culminar no milagre econômico. É o início, tá? Aqui diz que é o fim, não é o fim, tá? É o início. E o general Médici, ele vai tomar posse em 1969, não é em 1968. E quando o general Médici toma posse, o AI-5 já havia sido decretado. O AI-5 foi decretado pelo general Costa e Silva, Arthur da Costa e Silva, tá? Não foi o general Médici, não. E a letra D, que é a resposta certa, a marcha dos 100 mil e o fechamento do Congresso e a decretação do AI-5. Então, a gente falou disso no canal também, tivemos aula sobre isso. O ano de 1968 ele foi um ano marcante, não só para o Brasil, mas também lá fora, né? Foi o ano da contracultura, né? O ano da liberdade sexual e tudo mais. E toda essa contracultura, essa liberdade sexual que estava havendo lá fora, isso se refletiu aqui no Brasil. O Brasil vivia um turbilhão de político social nessa época e a CUT, né, se eu não me engano foi a CUT, sim. A CUT, ela montou uma passeata, né, chamada Marcha dos 100 mil. 100 mil pessoas foram às ruas e, em resposta a essa movimentação política e social, o regime militar na época acabou ficando mais duro, né? O que viria a ser chamado esse período de os anos de chumbo, tá? Então foi isso, a marcha dos 100 mil, o fechamento do Congresso e a decretação do AI-5. Essa sim é a resposta certa, tudo a ver com o que o examinador perguntou. Texto, vamos para o texto. Juscelino Kubitschek chegou à presidência da República do Brasil com a promessa de realizar 5 anos de mandato, tudo aquilo que, segundo ele, outros governantes levariam 50 anos para realizar. Para isso, ele instituiu um conjunto de medidas destinado a promover, a partir de vultuosos investimentos, a dinamização da economia nas áreas de energia, transporte, indústria, educação e alimentos. Aí o examinador vai perguntar, né? Esse conjunto de medidas consta no... Letra A, plano trienal, que se constituiu com base numa visão marxista. Letra B, plano real, que se constituiu com base numa visão neoliberal. Letra C, plano de metas, que se constituiu com base numa visão desenvolvimentista. Letra D, plano de integração nacional, que se constituiu com base numa visão liberal. Letra E, programa de aceleração do crescimento, que se construiu com base numa visão estruturalista. Vamos analisar a questão, né? A letra A não é a resposta, porque plano trienal, isso daí não faz parte, né, do governo JK, tá? E muito menos visão marxista, não tem nada a ver. Marxismo, comunismo, União Soviética, eram palavras assim que eram extremamente combatidas na sociedade nesse período. Lembrando que o governo JK
a gente vivia o auge da Guerra Fria, né? A disputa entre Estados Unidos e União Soviética. Então, você ter um governo na América do Sul marxista, com plano de visão marxista, isso não era muito legal, né? Para os Estados Unidos. Então, a letra A não faz o menor sentido. Letra B. Plano real que se construiu com base numa visão neoliberal também não é, porque o plano real ele é dos anos 90. E o governo JK, ele começa em 1955, né, e vai até ali 1960, então a letra B não é, né? Apesar que o plano real ele tinha realmente uma visão neoliberal, tá? Letra C. Plano de metas que se constituiu com base numa visão desenvolvimentista. É o gabarito, né? O governo JK, ele realmente ficou conhecido por esse desenvolvimentismo, né? Esse conceito de desenvolvimentismo, ele é muito atribuído ao período do governo JK. E esse plano de 50 anos em 5, ele foi chamado, na época, né, pelos economistas lá, por quem o planejou, de plano de metas, tá? Então, o gabarito é a letra C. Letra D, plano de integração nacional que se construiu com base numa visão liberal. Isso daí não, né, nunca aconteceu, tá? Em momento algum. Não existiu um plano formalizado, um documento, né, formalizado de integração nacional. O que, na verdade, existiu desde o século XIX, né, foram políticas de Estado, né, políticas de governo, que visavam a integração nacional, mas não um documento assim, né? Letra E. Programa de aceleração do crescimento que se construiu com base numa visão estruturalista. O programa de aceleração do crescimento é o que a gente conhece hoje, né, como PAC. Não, isso não é uma política do governo JK, tá? Ele começa o PAC no governo Lula, em 2007, no segundo governo Lula. Então, não é a resposta da questão. Então, meu povo, a gente encerra essa aula com questões aqui, a gente encerra por aqui. Se inscrevam no canal, deem like no vídeo, compartilhe para o amiguinho, né, que vai fazer aí o CNU, mas não só o CNU não, compartilhe para a galera também que está estudando para vestibular, concurso público, militar, concurso civil, né, Enem, UERJ. Nós temos vídeo resolvendo a prova da UERJ aqui, tá? Mas esse vídeo a gente vai ficando por aqui. Até a próxima, tá? E bons estudos aí pra galera.